A paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui nessa manhã para poder, junto com os irmãos, participar da palavra de Deus, né? Nós estávamos ali, irmãos, sentada, comunhão com o Senhor, e o Senhor falava sobre esse casal. Eu não posso deixar de entregar, porque Deus tem me dado. Quando Ele dá, é para nós usar. Quando Ele fala, é para nós falar. Quando Ele manda, né? Nós não podemos levar para casa nada que Deus manda nós falar. E Deus mandava falar para os irmãos, continua buscando, porque os irmãos têm feito um propósito com Deus, têm pedido algo para Deus, e Deus tem ouvido, mas no momento certo, Ele vai dar vitória, irmãos. O que tem acontecido foi permissão de Deus, porque tudo é permissão dEle, mas Ele vai dar vitória. Mas os irmãos, Deus tem dado a fé de vocês, e o propósito vocês têm feito, e na hora certa, os irmãos vão receber a vitória, porque Ele não esqueceu de vocês. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então abre sua Bíblia em 2 Crônica, no capítulo 7, e no versículo 14. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus nos diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converteres dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? O que a palavra aqui está falando, irmãos? A palavra aqui está falando com cada um de nós nessa noite, nessa manhã. Está acostumado a pregar à noite, então a gente muda, né, irmão? Então, o que Deus está falando não é com o povo lá fora, não é com os ímpios, não é com o povo que não entende a palavra de Deus. Aqui, quando Ele disse o meu povo, nós somos o povo dele. Então Ele está falando conosco nessa manhã. Se te chama pelo nome dele. Ele disse, irmãos, que às vezes nós precisamos humilhar na presença dele, orar mais, buscar a face dele. O Senhor quer que nós estejamos sempre buscando, orando, porque os dias são maus. Os dias que nós estamos passando, irmãos, não é mais dias de ficar aí como falando coisas que não significam nada, mas é tempo de nós pregar a vida de Jesus, é tempo de nós falar do amor dele, do que ele quer que nós façamos, não fazer a nossa vontade, porque se nós for olhar a nossa carne, nós vamos fazer o que nós queremos, mas nós que somos escolhidos dele, como diz a palavra, ele nos escolheu, então fazemos a vontade dele, porque, irmãos, nós somos escolhidos para morar no céu. E quando ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O que ele está dizendo, irmãos? Há muitos acham que Deus não vê, acham que fazendo coisas longe de todo mundo, Deus não vê o que fazemos em casa, na rua, no serviço, mas Ele diz que Ele vê, lá do céu, Ele vê. E aquele que entrega, irmãos, o seu caminho, aqueles que convertem o seu caminho, Ele ouve e Ele vê, lá do céu. Então Ele perdoa os pecados, Ele sara as doenças, Ele entra com providência, irmãos, nas doenças, quando diz: sararei a sua terra.
ele entra e cura. E ele diz ainda que os olhos dele estão abertos, irmãos. Os olhos dele estão abertos. E atento e ouvindo a oração deste lugar. Quando ele diz, irmão, que o olho dele está aberto e os ouvidos estão atentos, ele está olhando aqui nessa casa. Ele diz que neste lugar, ele está olhando cada um. Ele está vendo cada um. Ele sabe tudo que nós fazemos. Porque os olhos dele estão aqui nesta casa. Para ver tudo que nós fazemos. Irmãos, porque há muitos crentes que ele dentro da igreja é um santo, mas em casa, na rua, ele é bem diferente. Ele mostra ser uma outra pessoa. Então, irmãos, não é ser crente, aí eu sou crente e eu vou para o céu. Não, ser crente não significa nada. O que significa é ser convertido. A Bíblia diz que crente até o diabo é. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Hein? Ele sabe tudo, todos os mistérios. Mas o que nós vemos que tem que ser crente convertido, não ter só o nome de crente. Não ser crente, achar que vai para o céu porque é crente. Não achar que vai para o céu porque vem na igreja, em todos os cultos, em todos os eventos, está aí. Não achar que vai para o céu porque prega, porque fala bonito, ou porque canta bonito, porque eu louvo a Deus, então eu sou crente. Mas e o conviver na presença de Deus? Na casa, com os amigos, com a família, a convivência. Então, irmãos, aqui, há caminhos maus. Há caminhos, irmãos, que às vezes um crente pega e acha que está certo. Então aqui Jesus fala, irmãos, as pessoas se humilhar, tem que se humilhar diante de Deus. E tem que orar, porque a oração, ela derruba qualquer coisa, irmão. A oração é forte, a oração tem poder, a oração é a chave, a oração é que nos dá força, a oração é que afasta todo o mal de nós. A oração é que corrige o nosso princípio. A oração é aquela que nos dá fé, que nos dá confiança. A oração traz o desejo de ir para o céu. A oração traz o desejo de fazer alguma coisa para Deus. A oração traz o amor, traz a paz. Então nós temos que orar. Agora nos últimos dias temos que orar, temos que buscar, porque muitas coisas ainda estão para acontecer. Porque a Bíblia está se cumprindo. E nós vemos que tudo que nós fazemos, Deus está vendo. Nós, irmãos, às vezes até pecamos. Porque, irmãos, o pecado é, às vezes, um pensamento, uma palavra, um gesto. Pode ser que não agrada a Deus. Pode ser que para Deus é pecado. Mas Ele diz que Ele perdoará os nossos pecados e sara as nossas doenças. Então, irmãos, Ele fez uma promessa para nós. Ele fez uma promessa que aquele que busca a face dele será abençoado. Aquele que busca a face dele e crê, confiar, vai receber, irmãos. Às vezes uma pessoa ora o tempo todo, às vezes uma pessoa não sai da igreja, mas ele, irmãos, não confia, ele não tem fé. Aí ele fala, será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Nós vemos uma passagem de Moisés, quando Deus fala para ele, olha, Moisés, quando o povo oprime Moisés, então Moisés vai falar com Deus, e o povo quer água, o povo está com sede. Então quando Moisés clama a Deus, Deus fala com ele, e fala para ele, junta o povo, fala com a rocha, e eu darei água, para o povo, para os animais. Mas naquele momento, Moisés não seguiu, é o que Deus falou com ele. Moisés está ligado, Moisés já não aguentava mais o povo, falando, reclamando, aquele povo que estava ali, que ele estava conduzindo a uma terra prometida. E ele então, quando chegou, reuniu a congregação, ele duvidou da palavra de Deus, ele não creu na palavra de Deus. Então ele disse para a congregação, tiraremos água nesta rocha para beber? Será que tiraremos água? Então entrou a dúvida ali. E quando o crente duvida da palavra de Deus, jamais vai receber o que ele está pedindo.
com dúvida, irmãos. Então nós vemos que o que nós fazemos aqui mesmo, nós escolhemos. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele viu, porque Deus levou ele até lá e falou: olha lá, mas tu não entrarás lá, porque ele não falou com a rocha, ele bateu na rocha, irmãos. Ele está virado e ele tocou 2 vezes, batendo na rocha. Então a rocha era Deus, só queria que ele falasse com Deus naquele momento. Sabe por quê? Deus queria ser glorificado pelo povo de Israel. Deus queria somente ser glorificado naquele lugar. Então, irmãos, por causa dessa falha de Moisés, ele não pôde entrar na terra prometida. E nós vemos que também fala do povo que saiu do Egito, o povo que estava ali no deserto. Daquele povo também, se eu não me engano, 2 ou 3 entrou na terra prometida, porque aquele povo não entrou tudo na terra prometida, por causa da rebeldia. Nós vemos que a palavra de Deus nós leva mais além, quando diz que nós estamos como a época de Moisés, estamos andando no deserto. Nós aqui passamos aflições, nós aqui somos zombados, nós aqui passamos dificuldade, estamos indo como aquele povo, irmãos, que estava ali, saiu do Egito. Nós saímos do Egito, Deus tirou nós do Egito, Ele trouxe nós, irmãos, como para receber um lugar maravilhoso de glória, como Ele tirou aquele povo do Egito, para levar para uma terra abençoada, onde eles ali não seriam mais escravos, mas seriam um povo livre. Deus nos tirou do Egito para ser livre, Deus nos tirou do pecado, Deus está nos conduzindo para que nós cheguemos numa terra abençoada que é o céu. Para nós chegar ali no céu, irmãos, um povo que Deus escolheu, mas sabemos que nem todos vão chegar até o fim, porque Ele diz que aquele chegar até o fim, esse será salvo, esse entrará no reino de Deus. Mas nós sabemos que o povo, a cada dia que passa, irmão, estão perdendo a fé, a cada dia que passa, estão deixando de ser um povo fiel a Deus. Então nós sabemos que muito pouco entrará no reino do céu. São aqueles que creem, aqueles que realmente, irmão, estão indo pela fé, estão buscando pela fé, para poder morar no céu. E nós estamos aí pregando. Não adianta nós pregar cura, pregar que Deus vai dar casa, Deus dá carro, Deus dá cura. Sim, Deus faz tudo isso, nós sabemos que Ele fez desde o princípio. Mas é tempo de nós falar na preparação. É tempo de alertar o povo. Jesus está voltando. É tempo, irmãos, de falar o que Ele quer. Ele quer que nós se converte cada dia mais. Ele quer que nós continua confiando, continua buscando a face dEle. Ele quer que nós fiquemos na presença dEle. De maneira nenhuma podemos esquecer, podemos tirar Ele do nosso pensamento, do nosso coração. Porque a qualquer momento Ele vem buscar o seu povo. Então nós vemos que Ele está dentro da igreja, Ele está dentro do templo, vamos dizer, porque a igreja somos nós, mas aqui esse salão é o templo, onde nós nos encontramos para falar de Jesus, para ouvir falar de Jesus, para aprender. Então nós sabemos que Ele está aqui, mas Ele sonda cada coração. Ele conhece aí o teu pensamento, o teu propósito, o que você precisa. Ele conhece tudo sobre nós, né? Ele está aqui, está de olho, Ele está ouvindo, Ele está vendo, está olhando, Ele está sempre sondando a nossa maneira de ser. Então nós não falamos aquilo que nós queremos, porque quando Deus levanta para falar a palavra, Ele não fala, não fala essa palavra que você vai machucar alguém. A palavra de Deus alguém machuca, às vezes as pessoas não aceitam, mas é a palavra de Deus. Então Ele diz, fala, pega, aceite quem quiser, se não quiser, a palavra foi pregada e foi falada. Na preparação, porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então Deus, Ele abriu essa porta, foi Ele que abriu esse templo, esta casa, foi Deus que abençoou para que o povo aqui viesse
ouvir a palavra de Deus, mas ele está atento, ele está vendo quem é fiel, quem está mesmo querendo ir para o céu. Então, irmãos, nós estamos como um povo do Egito, saímos do Egito para ir para o céu, irmãos, estamos aguardando o momento de chegar até lá, porque lá é o lugar santo, aonde Deus nos vai dar, irmãos, com tanta alegria, com tanto amor, aonde Ele não terá tanta falsidade, tanta maldade, tanta mentira, tanto pecado, né, irmãos? Ali não terá nada disso, porque aqui na terra está contaminado, irmãos. É muitas coisas acontecendo, pessoas que pecam e depois olham, pedem perdão e acham que está tudo bem, está tudo bem, hein? Então, eu já pedi perdão para Deus, Deus já me perdoou, hein? Então nós vemos, irmãos, muita coisa que acontece entre os cristãos, e às vezes eu olho para alguém, para os cristãos, às vezes, alguém em cima do púlpito, falando a palavra de Deus. Aqui é o altar do Senhor, e aqui só pode subir quem estiver preparado, só quem estamos na presença do Rei, que estamos, que é fiel, que quer ir para o céu, porque é um lugar santo que nós temos que respeitar. Então, às vezes olhamos pessoas em cima do púlpito, pregando, falando, mas ele não bebe aquela palavra, e Deus não deixa nós enganados, está falando tanta coisa, mas não bebe. E para nós pregar a palavra de Deus, para nós passar a palavra para o povo, temos que ser uma pessoa que bebe a palavra. Tem que viver, irmãos. Nós não aceitamos coisas que não vêm de Deus, nós não aceitamos coisas que Deus não se agrada, porque para pregar a palavra, nós não temos só que falar, nem qualquer um fala, mas nós temos que falar a verdade, para que o povo guarde no coração. Porque nós pregamos, a pessoa cata a palavra, leva no coração, e o Espírito Santo vai trabalhando aquela palavra fica na mente, aquela palavra fica no coração, e o Espírito Santo vai falando, e você vai vendo aonde que Deus quer que você mude, que você faz, o que Ele quer que você faz. Deus vai falando com a gente. Às vezes temos que renunciar a tantas coisas na nossa vida para ser um crente fiel. Temos que renunciarmos. Às vezes as pessoas gostam de contar uma mentirinha, as pessoas gostam de uma cervejinha, as pessoas gostam de reunir em banquetes escarnecedores. E tem que renunciar, porque se querer, irmãos, nesse mundo, se querer participar de tudo, então o povo de Deus é um povo separado, irmãos. É um povo separado. Nós vemos um povo aí que diz que é de Deus, mas senta numa mesa de bebida, e ali, irmãos, ele passa a ser como aqueles que estão na mesa. Ele ali fala coisa, ele entra naquelas mentiras, ele sorri, ele se torna um deles. Então, irmãos, muitas vezes nós temos que renunciar até para o parente. Vai ter lá um banquete lá em casa, você vai lá, mas se é um lugar que Deus não agrada a Deus, é um lugar de mentira, é um lugar, irmãos, que Deus não se agrada, então não se ajunte, irmãos, não se ajunte. Deus não quer nós no meio de um povo zombador, um povo escarnecedor. Deus não quer um crente assim nesse lugar. Há muitos lugares que o crente não pode ir. Há muitos lugares. Nós temos que saber aonde nós vamos, onde nós põemos nossos pés. Porque nós podemos ir em algum lugar que Deus não está lá. Então aonde o crente cai? Há muitos crentes caídos. Há muitos crentes aí, irmãos, que era uma bênção, pregador, cantor, já está caído, não tem força para levantar. Porque não deu ouvido à palavra de Deus. Porque ele quis fazer o que ele queria. Ele não quis fazer a vontade de Deus. Então, é onde a pessoa vai perdendo a fé, vai perdendo o ânimo. E quando perde o ânimo, irmãos, é difícil ele vir para a igreja. Ele não consegue mais entrar dentro da igreja. Ele não tem mais vontade. Para ele isso é ir numa igreja bobeira. Escutar um pregador pregando é bobeira. Não, eu não quero mais saber de igreja. E nós deparamos com pessoas assim, que falam conosco. Mas, irmãos, nós estamos aí com nossa simplicidade. Vamos falar de Jesus com sinceridade. Vamos viver a palavra de Deus, irmãos. Porque será um dia tão glorioso, tão maravilhoso, quando Ele nos receber lá na glória. Nada aqui, irmãos, vale a pena. Nada vale a pena. Porque tudo aqui vai ficar.
Tudo. Nós temos aqui no mundo vários prazeres. Há muitos prazeres, irmãos, para o povo. Há o inimigo, o diabo oferecendo tantos prazeres para o povo, hein? Para afastar de Deus, para afastar de Jesus. O diabo chegou, irmãos, até Eva, e ele seduziu ela para comer essa fruta que Deus tinha proibido. Hoje, irmão, o diabo ainda continua querendo seduzir o povo de Deus para não acreditar na palavra. Quer seduzir o povo para cair no pecado, para perder a salvação. Então nós temos que meditar na palavra dia e noite. Não podemos dar brecha para o inimigo. Não podemos vacinar nossa fé, porque a qualquer momento Deus vem buscar a sua igreja. E a qualquer momento vão piscar de olho. Eu vim esperando, irmão, cada minuto da minha vida eu vim esperando Jesus vir. Eu levanto, agradeço a Deus pela noite que eu passei e eu acordei. Porque eu não sei, eu deito, eu não sei se Deus vai me arrebatar ali na hora que eu estou deitada, que Ele vai tirar a minha vida, meu fôlego de vida. Eu não sei se é a minha hora. Então quando eu deito, eu agradeço a Deus pelo dia que Deus me deu. Eu agradeço, peço uma boa noite de sono. Mas quando eu acordo, não, eu alegro quando eu acordo. Eu vejo, nossa, eu estou aqui ainda, estou aqui ainda. Eu não venho buscar essa noite, Mas não, tem que estar preparado. Ele pode buscar a qualquer momento. Ah, Maria está falando aqui hoje, domingo. Estamos falando. Pode ser que amanhã, depois, nossa, Maria Simone, Deus recolheu ela. Eu vou ela para a glória. Não saber. Eu estou hoje aqui, irmão, trazendo essa palavra. Mas eu não sei se vai ter uma próxima para mim. Se vai ter uma próxima, assim, da parte de Deus. Se Ele vai dar uma próxima vez, por isso eu não posso perder a oportunidade de falar o que Deus manda falar, irmãos. Porque o meu desejo, a minha alegria é de entrar no céu. É de ir para o céu. Porque aqui eu já sofri muito, irmãos. Já sofri muito aqui, eu tive muita decepção. Então aqui para mim não vale mais a pena. Mas alguém fala, não, mas você, porque você está velho, já passou o teu tempo da mocidade, da juventude, então quando a pessoa chega numa idade, já não quer mais ficar aqui, Não quer fazer mais nada, irmãos? Já não é mais aquela pessoa que lutava, aquela pessoa que corria, Então, não é não, irmãos. Não é isso não. É porque nós vemos tanta coisa acontecendo, que nós perdemos a alegria de estar aqui nesse mundo, perdemos a alegria de estar na terra, irmão. Porque aqui só vem decepção, só vem mentira, só vem falsidade, só vem pecado. Irmãos, nós temos que vigiar para que nós não perdemos a nossa lamaçudecai. Por que sudecantarabasudecai? Porque se Deus vier, Ele vai escolher. Lamaçudecantarabasudecai. Deus está falando, irmão. A porta vai se abrir, mas vai fechar. Decalabaçu, derrandarabas férias. Lamaçu, decantarabas férias. Quantas pessoas que não cremos que Jesus já está voltando. Quantas pessoas que ainda estão no coração, na idolatria. Mas o Espírito Santo está falando. Prepara. Sudecalabaçu, decai. Amecantarás, suribiandarabas férias. Oricalabassuri cantarás, suribicanta. Zidecondecionarabassunerai. O grande dia está para acontecer. Muitos não acreditam, mas Ele já está às portas. Ele já está à porta, porque a palavra dele já está consumada. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar para abençoar o seu povo. Grande a vitória que Deus quer dar para o seu povo. Oh, Deus tremendo, aleluia.
Os pastores estão aí para conduzir o povo a chegar no céu. E o pastor tem que ter muita paciência, não pode ir como Moisés, não pode não sair da posição, porque senão ele pode perder a entrada lá. Mas quantas coisas o pastor passa para tomar conta de um povo, para cuidar de um povo, irmãos. Às vezes um concorda com uma coisa, o outro não concorda. Muitas vezes, irmãos, o pastor quer fazer do jeito que o povo não quer que seja daquela maneira. O povo quer que seja do jeito dele. Moisés está aqui nos conduzindo o povo para ir para o céu, para a terra prometida, para o lugar prometido. Mas o povo se levanta, murmura e levanta contra Moisés, que está aqui para ensinar o povo a chegar na terra prometida. Cuidado, porque irmãos, lá só entrou 2, por causa das murmurações. O povo foi morrendo pelo caminho. Então nós sabemos que Moisés fala a verdade, porque se Deus fala com ele, ele fala o que Deus manda. Mas como o povo ali, irmãos, era contra Moisés, levantava contra Moisés, murmurando. Hoje existe ainda povo que levanta contra Moisés, irmão. A igreja, para tomar conta de uma igreja não é fácil, porque nós sabemos, e eu falo, porque já fui pastora, porque já tomei conta de uma igreja, então eu sei que nem todos se agradam, nem todos concordam. Então às vezes Moisés começa a passar luta, começa a passar nervoso. Então aonde Moisés tem que ter paciência para não pecar, somente crer. Deus disse ali que ele não creu nele, quando ele disse para ele falar na rocha água, sai água para ele. Então nós vemos que às vezes um pastor deixa de crer quando Deus fala, ele vai perecer. Ele vai perecer, irmãos. Um pastor não é somente vir na igreja e falar a palavra, não. O pastor preocupa com toda a igreja, tem que estar conselhando um, falando com o outro. Até o pastor quer fazer uma obra, alguém vem contra, não, desse jeito não, tem que ser desse jeito. Irmãos, e nós vemos aí na palavra de Deus, nós temos que ser obedientes. Nós ouvimos a palavra de Deus. Vamos obedecer, irmãos. Vamos ser um povo obediente. Vamos ajudar o pastor a fazer a obra com amor, porque se o pastor está aqui, irmão, a decisão vem dele. Ele é o cabeça da igreja, irmão. Ele é o cabeça que Deus colocou ali. Deus é o cabeça dele e ele é o cabeça da igreja, porque foi ele que Deus escolheu. E tudo que tem que ser feito dentro da igreja, tudo que tem que mudar, é o pastor que tem que tomar a decisão, é o pastor que tem que fazer, porque ele é Moisés e Deus fala com ele. Não éramos nós que somos membros que temos que dar opinião e falar, não pastor, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, Deus levantou como anjo da igreja, e o anjo da igreja obedece a Deus, faz o que Deus manda. Nós sabemos que é muito pesado para quem dirige uma igreja, por experiência própria, eu falo. Mas se Deus está conosco, irmãos, nós vencemos, porque Ele venceu. Mas vamos ser um povo obediente, vamos obedecer. Quando o pastor, nosso pastor fala, ó, nós vamos fazer assim, concorda, não concorda, tem que ser assim, porque não podemos falar, irmãos. Nós não temos a voz mais do que o anjo da igreja. Não. Nós estamos ali para acatar aquilo que Deus fala com Moisés. Amém? Amém. Que Deus abençoe, continue abençoando, e vamos ser esse povo, irmão, fiel, para nós subir junto para o céu. Amém? Deus abençoe.